Nós estamos diante da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor possa falar conosco fortemente e poderosamente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, meu Pai, entra agora, Senhor, para fazer uma obra tremenda, uma obra maravilhosa, uma obra gloriosa, Senhor. Ó Deus, falando com Teus servos, com Tuas servas, em nome de Jesus Cristo, dando a cada um deles a bênção, a vitória, o milagre, através do poder do Espírito. Cura, Jesus, cura, Jesus, cura, Jesus, e abençoa, Pai, que esta palavra desta noite seja um bálsamo, Senhor, que a Tua presença esteja presente, Senhor, que a Tua unção esteja presente, Senhor, nas nossas palavras, e que esta palavra traga transformação, vida eterna, Senhor, salvação, libertação. Pai, continue confirmando a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje, que está em Salmo 34, versículo 12 e 14. Salmo 34, versículo 12 e 14. Nós vamos trazer nesta noite a palavra de Deus, irmãos, para a sua vida, para que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado em você. Glória a Deus, louvado seja Deus. Salmo 34, versículo 12 ao 14. Quem já achou diz amém. Quem já achou diz glória a Deus. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem e procura a paz e segue-o. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Só até aí, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero trazer hoje para você uma palavra de Deus para a sua vida, irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que muitas vezes os seres humanos, eles têm feito de todas as coisas para poder ter uma vida longa, amém? E como aqui no Salmo 34, né? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largo dia para o bem? Então vemos que muitas vezes os homens, ele deseja ter vida longa, mas eu quero trazer para você nessa noite 5 conselhos, amém? Quantos conselhos? Quantos conselhos? 5 conselhos para você ter uma vida longa, amém? Porque eles fazem muitas coisas, né, irmãos? Vai lá, faz prática, e isso, faz um montão de coisas, né, para ter uma vida longa, uma vida saudável. Mas a Bíblia nos traz aqui 5 conselhos para nós termos uma vida longa. E o salmista diz: qual é o homem que quer ter uma vida longa? Né? Todos nós queremos ter uma vida longa, mas só poderemos ter uma vida longa através de nós examinarmos a palavra de Deus, através de nós examinarmos as Escrituras, que ela nos mostra como ter uma vida longa, uma vida feliz, uma vida abençoada, um lar abençoado, uns filhos abençoados, através do conselho da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir e para levar o homem e a mulher a ser instruído pelo poder do Espírito Santo. Então vamos lá, nesse texto sagrado nós vamos aprender sobre o conselho precioso que a palavra de Deus oferece a todos aqueles que querem ter uma vida longa aqui na terra. Todo diz glória a Deus. Primeira coisa, né, são 5 conselhos. Primeiro conselho: guarde a língua do mal. O primeiro conselho para nós podermos ter uma vida longa é guardarmos a nossa língua do mal. Então nós vamos neste momento falar com vocês sobre isso, para a glória de Deus.
Nós vamos entrar agora. E diz assim, ó, o primeiro conselho é refrear e guardar nossa língua do mal. Davi tinha tanto receio de pecar com sua língua, que ele chegou a pensar e colocar uma mordaça na sua boca. Salmo 39, versículo 1, e diz: vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiver na minha presença. Então o salmista Davi, ele diz aqui no Salmo 39, versículo 1, ele disse: vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras, porém uma mordaça em minha boca, enquanto o ímpio estiver na minha presença. Quantos irmãos que muitas vezes vê o ímpio na presença dele e sai despulhando, sai falando, sai criticando, sai despulhando, montando coisas das vidas dos outros, da sua vida, da vida de outras pessoas. Então o salmista Davi disse: olha, eu vou colocar uma mordaça na minha boca, louvado seja Deus, diante dos ímpios. Em Tiago capítulo 1, versículo 26, Tiago afirma que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, engana o seu próprio coração, e a sua religião é vã. Em Tiago, se alguém considera ser religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor algum. Tiago capítulo 1, versículo 6. Então a primeira coisa para você ter uma vida abundante, uma vida longa, você tem que guardar tua boca. Louvado seja Deus. E também aqui o apóstolo Pedro afirma: se alguém quer ver dia feliz, deve refrear a sua língua do mal. 1 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro afirma: se alguém quer ver dias felizes, deve refrear sua língua do mal, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ele dá glória a Deus. Então é o primeiro conselho de Deus, guardar a nossa língua. O segundo conselho: guarda os lábios de falarem enganosamente. É o segundo conselho. Guarda os seus lábios de falar enganosamente. O segundo conselho é guardar os lábios de falar dolosa ou enganosamente. No Salmo 141:3 diz assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O segundo conselho é guardar os lábios de falar dolorosamente ou enganosamente. No Salmo 141, Davi chegou a orar ao Senhor dizendo: põe, Senhor, um guarda à minha boca e guarda as portas dos meus lábios. No Salmo 101, versículo 7, diz: é dito que usar de engano e profere mentira não permanece na presença do Senhor. Então vamos lá, em Salmo 101, versículo 7, quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é dito que o que usa de engano e profere mentira não permanece na presença do Senhor. Em João, capítulo 1, versículo 47, Jesus viu Natanael e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Glória a Deus. Jesus, lá em João, no capítulo 1, versículo 47, Jesus viu Natanael e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Aí eu pesquisei aqui o que quer dizer não há dolo. Quando chegamos ao local, o Senhor olhou para Natanael,
E disse: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Como essa fala, Cristo quer dizer que Bartolomeu não era falso, enganador ou traidor. Ele era transparente, sincero, honesto e como pessoa, com essa postura que devemos nos aproximar de Deus. Então é a segunda coisa que devemos fazer para termos uma vida longa. A terceira coisa para termos uma vida longa a terceira coisa é apartar-se do mal. Se você quer ter uma vida longa, você precisa guardar a sua língua. Se você a primeira, se você quer ter uma vida longa, você precisa guardar os seus lábios de falar enganosamente. E se você quer se apartar do mal, se você quer ter uma vida longa, você tem que se apartar do mal. O terceiro conselho é apartar-se do mal. Em Jó 28, a palavra de Deus afirma que verdadeira inteligência consiste em afastar do mal. Disse então o homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó 28. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você se afastar do mal é uma coisa inteligente, é uma pessoa sábia, é uma pessoa instruída, é uma pessoa que busca a presença de Deus. Quem busca a presença de Deus sempre está se afastando do mal. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, o sábio Salomão afirma que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Vamos lá em Provérbios: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulhoso e a arrogância, o meu comportamento, o falar perverso. O temor o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e falar perverso. Provérbios 8:13. Isso tudo aí nós temos que odiar, não temos que aceitar o mal, o ódio, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Se nós nos afastarmos disso, aqui diante da palavra de Deus, a terceira coisa, nós vamos ter uma vida longa, nós vamos ter uma vida de vitória, uma vida de saúde, uma vida de bênção. Teremos a proteção de Deus sobre nós. Louvado seja Deus. Paulo nos aconselha dizendo: abastei-vos de todo mal, a aparência do mal. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo nos aconselha a dizer: abastei-vos de toda a aparência do mal. Nós vamos ler aqui, em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, afaste de toda forma de mal, afasta-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e o corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós afastamos do mal, nós estamos prontos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos prontos para ser felizes, estamos prontos para ser radiantes, estamos prontos para viver mais tempo nessa terra, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Eu não vi Paulo, eu não vi glória a Deus, eu não vi aleluia. Eu queria uma salva de Paulo, eu queria uma salva de Paulo. Glória a Deus. A quarta coisa para nós podermos viver uma vida longa, a quarta coisa é fazer o bem. Amém? A quarta coisa é fazer o bem. A primeira coisa é guardar a língua do mal. A segunda coisa é guardar os lábios de falar enganosamente. A terceira coisa é apartar-se do mal. E a quarta coisa é fazer o bem. O quarto conselho é fazer o bem. Em Amós 5,14 diz: busque o bem e não o mal, para que tenha vida. Busque o bem e não o mal, para que tenha vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com você, conforme você afirma.
O Deus dos exércitos estará com vocês, conforme vocês afirmam. Quer dizer, busque o bem e não o mal, porque você vai ter uma vida longa. Quando nós buscamos o bem, quando nós nos afastamos do mal, nós temos uma vida longa. Glória a Deus. O quarto conselho é fazer o bem. O profeta Amós nos aconselha dizendo: buscai o bem, não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, está convosco, como vós dizeis. Em Romanos capítulo 12, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: faça todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Faça todo o possível para viver em paz com todos. Por que isso é importante para a vida? Porque se você tentar viver em paz com todos, possível, muitas vezes não é possível. Você tem que tentar viver de bem com todos, porque você nunca vai ter gente praguejando, nunca você vai ter pessoas tentando, te jogando praga, te jogando derrota, te jogando palavras ao contrário. Por quê? Porque você é uma pessoa que faz de todo possível para viver em paz com todos. Amém? A importância de vivermos em paz, a importância de muitas vezes nos calarmos. Muitas vezes temos desejo de falar alguma coisa, mas sabemos que essa pessoa não vai ouvir o conselho e ainda vai se revoltar com você, porque a Bíblia diz que o sábio ouve o conselho, mas o tolo, ele se revolta. O tolo se revolta. Enquanto muitas vezes a Bíblia também diz que se você dá conselho para o sábio, ele vai ser mais sábio, mas se você dá conselho para o tolo vai se revoltar contra você. Então muitas vezes é importante nos calarmos diante de situações e não falarmos nada, porque muitas vezes entendemos que aquela pessoa é tola e não vai ouvir o conselho, e nós vamos viver bem, vamos estar tranquilos. Quem entendeu diz glória a Deus. Quem entendeu diz aleluia. Paulo nos aconselha: não tomeis a ninguém por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Está em Tessalonicenses 5,15. Está em Tessalonicenses, no capítulo Tessalonicenses, aqui diz assim: não retribua. Também Romanos 12,17 diz assim: não retribua a ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos 12,17. Não retribua a ninguém o mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. E 1 Tessalonicenses 5,15 diz: tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Quem entendeu diz glória a Deus. Quem entendeu diz aleluia. A quinta coisa para nós encerrarmos. Todos amém? Amém? Primeira coisa é guardar a língua do mal. Segunda coisa é guardar os lábios de falar enganosamente. Terceira coisa, aparta-se do mal. A quinta coisa, faça o bem. E a quarta coisa, faça o bem. E a quinta coisa é procura a paz e siga. Amém? Procura a paz e siga. O quinto conselho é procurar a paz e seguir. Em Marcos 9,50, Jesus disse: tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. Vamos lá. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenha sal em você mesmo e viva em paz uns com os outros. E viva em paz um com os outros. Amém? O conceito de Jesus para nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo diz: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui está em Romanos: faça todo o possível para viver em paz com todos os homens. Glória a Deus. E também em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus nos aconselha: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Esforça-te para viver em paz com todos. Glória a Deus. Esforça-te para viver em paz com todos. Para viver em paz. Esforça-se para viver em paz com todos e para ser santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quem entendeu, diz glória a Deus. A palavra de Deus nos aconselha a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Conclusão: esse precioso conselho, além de outros importantes ensinos que a palavra de Deus nos oferece, certamente nos trará saúde e vida longa a todos. Amém. Amém? Então esse conselho é sempre conselho para ter uma vida longa. Amém? 5 conselhos que a palavra de Deus nos traz para termos uma vida longa. Claro que evidentemente tem muitos outros conselhos, né? Porque a Bíblia de Deus, ela é caminho. Amém? Ela abre caminho para nós sermos abençoados. Então, o primeiro é guardar a língua do mal. O segundo é guardar os lábios de falar enganosamente. O terceiro é apartar-se do mal. O quarto, faça o bem. E o quinto, procure a paz e siga. Que Deus possa abençoar, que Deus possa derramar a sua bênção sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família, e que possamos cada vez mais buscar entendimento, sabedoria e graça de Deus, para sermos sempre firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão ao Senhor. Nesse momento eu quero fazer uma oração pela igreja, fazer oração pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Orar? Amém. Nós vamos estar em oração. Vamos orar neste momento pelas jovens, né, que estiveram aqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, da presença do teu Espírito Santo, para exaltarmos e glorificarmos o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos traz 5 conselhos, ó Pai, para ter uma vida longa e uma vida abençoada, uma vida curada, uma vida de vitória através do poder do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, pelos teus servos e tuas servas nessa noite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa trazer libertação para a vida dessas jovens que estiveram na casa do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoar a vida dos teus servos que estão aqui, em nome de Jesus, meu Pai. Que haja cura, que haja milagre, que haja o favor de Deus pela nossa vida. Ó Pai, nós te adoramos e louvamos esta noite. Nós bendizemos e enaltecemos a Senhor a tua presença. Jesus, traz cura, Jesus. Traz milagre, traz libertações. Entra com providência na vida desse irmão, dessa irmã, na vida dos amados ouvintes, ó Pai. Ó Deus, entra, Senhor, com providência na vida da tua serva, da tua graça, da promoção do teu favor, Jesus. Traz teu cura, meu Pai. Traz bênçãos estendidas para a glória do teu santo nome. Ó Pai, eu oro em nome de Jesus, ó Pai, para que o Senhor possa estabelecer a sua saúde, trazendo curas, ó Pai, trazendo milagres e libertações, pelo poder do nome de Jesus, trazendo a restauração, trazendo, Pai, a autoridade e o poder de Jesus. Ó Pai Santo, vai entrando agora, Jesus, para curar, vai entrando agora, Jesus, para abençoar, para prosperar, para, Senhor, confundir os inimigos das nossas almas e trazer a bênção sentida para o lado do teu servo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu servo, tua serva, e realiza, Senhor, uma obra gloriosa
Ó Pai, estamos orando, Senhor, para ela, para o Senhor entrar com providência, na vida, Senhor, lá, na família do seu servo. Ó Pai, nós estamos orando, Senhor, para que o Senhor possa realizar uma obra tremenda e gloriosa, uma obra maravilhosa, Senhor, santa e poderosa. Ó Pai, vai realizando a tua obra, vai derramando o teu milagre, vai curando, vai libertando, vai fazendo maravilha. Nos dá saúde, Jesus, nos dá saúde, Espírito Santo, nos dá saúde, Senhor, para termos uma vida longa, uma vida abençoada, Senhor. Nos dê saúde, Senhor, entendemos a tua palavra, entendemos cada dia o seu querer. Ó Pai, que o Espírito Santo possa nos orientar, que o Espírito Santo possa falar conosco, que o Espírito Santo possa derramar, Senhor, o milagre, a bênção e a vitória, através do nome precioso do Cristo, através do poder do sangue de Jesus. Sejam todos abençoados, abençoada, em nome de Jesus. Amém? E amém. Vamos dar palmas e dar glória a Deus. Louvado seja Deus. Agradecido seja o nome do Senhor, querido. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus, a sua vida, o seu lar, a sua família. Quero dizer para os irmãos que domingo à noite estamos aqui adorando e louvando o Senhor. Como hoje foi uma noite muito de poder, de graça, de unção, o Senhor se manifestou sobre nós com uma autoridade tremenda e poderosa para nos abençoar e nos curar em nome de Jesus. Domingo estamos aqui às 19 horas, aquele culto de adoração, de louvor, engrandecimento no nome do Senhor. Deus abençoe. Nós vamos agora fazer a oração da prepara em nome de Jesus. A tua palavra diz que a oração da fé salva o doente, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Que o Senhor nos perdoe, nos purifique, que o Senhor nos abençoe, Senhor, derrama a tua bênção sobre nós, sobre a nossa família, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Abra as mãos, glória a Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a força e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, que diz: Deus abençoe, está encerrado, em nome de Deus. Deus abençoe.